Bom dia a todos. Vamos dar início ao dia de palestras e debates do evento Enfrentamento das Desigualdades de Gênero no Serviço Público, uma iniciativa da Diretoria da Defesa dos Interesses e Direitos da Mulher Servidora Pública, da CONACAT, Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado. Estamos ao vivo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, a quem agradecemos novamente, e também a deputada estadual Bebel e o deputado Carlos Gianazzi, que nos apoiaram para que este evento pudesse ser realizado nesta casa. Saudamos todos os presentes, as pessoas que nos assistem pelo YouTube da Assembleia e também pelas redes sociais da CONACAT e de suas filiadas. Para dar início aos trabalhos, chamo para a composição de mesa para uma breve abertura o presidente da JUMP e diretor de Assuntos Jurídicos da CONACAT, Maicon Zambrini. O presidente do Sinafresp, Marco Antônio Chicaroni. A diretora de Defesa dos Direitos, dos Interesses e Direitos da Mulher Servidora Pública e presidente da comissão organizadora desse evento, senhora Jussara Antoniassi. E o deputado estadual, Carlos Gianazzi. Com a palavra, por uma breve saudação, a senhora Jussara Antoniassi. Bom dia a todos e todas. Vamos abrir esse dia de palestras e debates. Espero que vocês apreciem, mas inicialmente eu gostaria de agradecer imensamente o deputado Carlos Gianazzi, que alterou a agenda dele para estar aqui conosco. Muito obrigado, deputado. É uma honra, é um deputado que está sempre defendendo os interesses não só dos servidores, mas do serviço público mesmo, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, cumprimentar o Michael, da JUMP, cumprimentar o nosso colega da FENAFRESP. Muito obrigada pela presença de vocês. Passo a palavra para ele. Agora, com a palavra, o senhor Marco Antônio Chicaroni, presidente do Sinafresp. Muito bom dia a todos e todas. Bom dia, deputado. Bom dia, Jussara. Bom dia, Michael. Uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Uma honra e uma surpresa, inclusive, estar aqui compondo essa mesa, o que dá uma dimensão de tudo o que a gente pode esperar de boas surpresas de eventos como esses que discutem esses temas tão importantes como são esses aqui de igualdade de gênero. Vendo ontem a sessão de abertura deste evento, em que estava lá a Jussara, estava o deputado Gianazzi, estava a minha colega Michele, né? A gente começa a sentir um pouquinho, e eu me senti sim provocado, Jussara e Michele, quando vocês falaram, vamos falar com os meninos também, porque é isso, nós, meninos, temos muito que aprender, a melhorar, e espero que a contribuir, inclusive, com esta batalha, com esta luta, com esta demanda absolutamente necessária, infelizmente absolutamente atual, e é dessa forma que eu me integro, então, também a essa luta com muita honra, com muita alegria e com muito desejo, de fato, de contribuir. Muito obrigado pelo convite e vamos todos a uma excelente discussão aqui. Bom dia. Obrigada, senhor Marco. Convido agora para fazer uma breve saudação o presidente da JUMP e diretor de Assuntos Jurídicos da CONACAT, senhor Maicon Zambrini. Bom dia a todos e a todas. Também bom dia àqueles que nos assistem virtualmente. Antes de darmos início aos trabalhos de hoje, eu gostaria de agradecer novamente o deputado Carlos Gianazzi, como aqui todo mundo é sabido, um grande defensor do serviço público e dos servidores. Ontem,
em primeira mão, ele nos deu uma notícia muito boa da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Casa da Lespe, o projeto que é da autoria dele mesmo, sobre a volta da abonada. Então, isso foi bem bacana ontem, essa notícia, que isso só ajuda os servidores que perderam esse direito de uma forma sem diálogo, sem nada, mas eu gostaria de agradecer o deputado nessa luta. Também aproveito para agradecer a doutora, que o próximo painel, vai ter a participação da doutora Daniela, da doutora Karina e da doutora Kátia, que gentilmente aceitaram participar disso, nesse assunto tão importante que é a reforma administrativa, o impacto para as mulheres. As mulheres foram as mais prejudicadas nessa última reforma, já vem sendo prejudicada em todas as reformas, mas nessa última elas foram mais prejudicadas. Então eu agradeço a disponibilidade e também agradeço aqui na minha mesa, o Marcos, né, que com essas palavras já começamos a plantar essa semente. A CONACAT vem muito forte nesse sentido, já com a intenção de trazer a mulher também para participar de entidades sindicais. É muito importante isso. Então, a CONACAT recentemente alterou o seu estatuto. O Antônio Carlos fala isso, foi o grande idealizador disso. E nós, dentro da CONACAT, a partir da alteração estatutária, nós temos essa alternância de cargos entre homens e mulheres. Então, inclusive na presidência. Isso foi o primeiro passo que nós demos. O dever começa em casa. E isso é uma semente que a gente plantou. E a gente espera que as entidades também promovam, entre as suas categorias, essa ascensão das mulheres também, uma força da força sindical. E, por fim, eu agradeço a Jussara, diretora da Mulher Servidora. É uma diretoria nova que também foi criada nessa alteração estatutária, em que vem com essa missão, né, de levantar essa bandeira de igualdade de gênero dentro e fora. Eu parabenizo ela ela é idealizadora desse evento e também a sua equipe, a comissão, né, que foi formada com esse intuito. Então, eu agradeço a todos os presentes e desejo um bom painel. Obrigado. Com a palavra, o deputado Carlos Gianazzi. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar aqui os presentes, quero cumprimentar os membros da mesa, Jussara, Marco Antônio, cumprimentar a CONACAT por esse evento, por esse evento que traz uma reflexão importante sobre a desigualdade de gênero no serviço público, que se estende, lógico, esse debate para toda a sociedade, né? E por vocês estarem aqui ocupando o espaço na Assembleia Legislativa, que é um espaço público, um espaço do povo, da população, não é nosso, nós estamos aqui de passagem. Eu falo que os deputados e deputadas são inquilinos, nós estamos de passagem por aqui, nós temos mandatos com prazos de validade, né? Agora, vocês continuam, vocês são servidores de carreira, vocês vão continuar sempre frequentando e ocupando esses espaços para pressionar o parlamento. Quando eu falo Assembleia, mas me refiro também ao Congresso Nacional, às câmaras municipais, para pressionar o parlamento brasileiro a aprovar projetos de lei e políticas públicas em defesa das mulheres, em defesa dos servidores e para barrar essas reformas perversas que foram aprovadas nos últimos anos contra os servidores e servidoras, que no fundo atinge toda a população, porque quanto mais você precariza a situação dos servidores e servidoras, mais você prejudica a população que é atendida pelos servidores e servidoras. Então, não é uma questão corporativista defender servidores públicos e servidoras, é uma questão de defender os serviços públicos. Por isso que aqui em São Paulo nós temos a Frente
Paulista, que é uma frente com 80 entidades, vocês participam também, e ela coloca muito bem isso como filosofia, que é a defesa dos serviços públicos. É uma frente de defesa dos serviços públicos, mas você tem que defender o servidor público, né? E esse tema é importante porque o funcionalismo público ele é majoritariamente feminino no Brasil, aqui em São Paulo também, até porque quando você vem para a educação, que é a área que eu atuo, eu sou professor, diretor de escola, aqui de São Paulo, você tem 80% do magistério é constituído por mulheres. Então, nós somos, vocês, né, são o maior público. Então, nós temos que construir alternativas e políticas públicas nessa região. Queria chamar a atenção, aqui em São Paulo, Jussara, nós não temos nenhuma lei ainda estadual sobre assédio moral e assédio sexual. Por incrível que pareça, não existe lei no estado de São Paulo, o estado mais rico, o estado, né, que tem o maior número de servidoras do Brasil, não tem ainda uma lei. Eu tenho um projeto que está tramitando, já passou em algumas comissões, mas ele é muito obstruído. Engraçado como existe uma resistência, né, para que não seja aprovado um projeto, que nós não tenhamos uma lei ainda aqui em São Paulo. Já houve no passado uma que depois foi vetada, o governador, acho que Alckmin, entrou lá no passado, acho que no primeiro governo dele, com o Madin, e derrubou a lei foi inviabilizada, uma lei que combatia o assédio moral e sexual, né, nas repartições públicas. Mas é uma luta que a gente está recomeçando aqui na Assembleia Legislativa. Mas hoje é um dia importante que vocês vão promover vários debates pertinentes a esse tema. E dizer que a luta contra o machismo, contra o assédio, contra a misoginia, não é uma luta só das mulheres, tem que ser uma luta também dos homens, porque são os homens que praticam, inclusive, né, o machismo e o assédio. Então, nós homens aqui temos que ter uma postura não só contra o machismo, mas ser antimachista, como nós somos antirracistas, anti-homofóbicos, né? Então, é a mesma coisa. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas e tenham aqui um bom debate e boas reflexões serão feitas aqui, não só para vocês, mas para o público que está acompanhando aqui pela TV Alesp ou pelas redes sociais das entidades aqui da CONACAT. Um abraço para vocês e bom debate. Muito obrigada a todos da mesa. Nós vamos dar início agora à composição de mesa do painel A Reforma da Previdência e o Impacto na Vida das Mulheres. Convido para se juntarem à mesa. Só um instantinho para a foto oficial. Convido, então, para se juntarem à mesa a doutora Carina Suzana da Silva Alves, mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo e bacharel em Direito pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, membro associada do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. A doutora Daniela Barreiro Barbosa, pós-graduada em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo, com ampla experiência em execução contra a fazenda pública e medidas judiciais visando a quitação dos precatórios vencidos, sócia responsável pela área de Direito Administrativo na Inocente Advogados. E a senhora Kátia Rodrigues, presidente do CISPESP, secretária de Gênero e Diversidade da Confederação Latino-Americana e do Caribe dos Trabalhadores Estatais e coordenadora nacional das mulheres do movimento MAS. A moderação desse painel será da senhora Jussara Antoniassi. Bom dia a todos e todas, mais uma vez. Quero cumprimentar as ilustres convidadas aqui da nossa mesa, agradecer o convite, por ter aceitado o convite, né? Cumprimentar também quem nos assiste de forma virtual. Vamos dar início aos nossos trabalhos, mas antes eu gostaria de fazer uma observação. O deputado Carlos Gianazzi comentou sobre a questão do assédio, né? E engraçado que hoje eu sigo a ONU
E ontem foi o Dia Internacional, né, instituído pela ONU, Dia Internacional da Felicidade. E me veio à cabeça o seguinte: a gente precisa começar a abordar mais essa questão da saúde mental. Podemos até, vou até fazer essa proposta ao nosso presidente, né, da CONACAT, para que a gente possa realizar talvez um próximo evento para se aprofundar um pouco mais nessa questão da saúde mental. No próximo painel, nós vamos falar sobre assédio sexual, né, e moral. Assim, mas eu acho que caberia uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre esse tema. Vamos às perguntas, só que antes eu vou fazer um preâmbulo, antes de começar, a fazer as perguntas aqui para as nossas convidadas. Bom, o nosso evento ele é focado na conscientização e sensibilização quanto à existência de desigualdade de gêneros no serviço público. Nesse sentido, muito se falou na nossa edição que ocorreu em Brasília, nos dias 11 e 12 deste mês, na divisão sexual do trabalho, que é o dito trabalho invisível, né? Que impõe dupla ou até tripla jornada de trabalho às mulheres. No entanto, a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019, aumentou a idade mínima para a aposentadoria delas de 55 para 62 anos. E para os que ingressaram no serviço público até 2003, poderia ser muito mais. Esse prazo poderá ser muito mais do que 62 anos, né? Caso queiram se aposentar com integralidade e paridade. Ou seja, um aumento de, no mínimo, 7 anos, ao passo que, para os homens, esse aumento foi de 5 anos. Sabemos que o artigo 7º da nossa Constituição prevê explicitamente a proteção do mercado de trabalho da mulher. Também a Agenda 2030 da ONU, adotada pelo Brasil desde 2015, prevê no seu Objetivo de Desenvolvimento Sustentado, as chamadas ODSs, a de número 5, o reconhecimento e valorização do trabalho de assistência e doméstico não remunerado. Assim, podemos afirmar que essa reforma acentuou a desigualdade de gênero no país, quando não considerou essa carga de trabalho extra suportado majoritariamente e de forma quase que exclusiva pelas mulheres. Além de também ter a questão da diminuição, aumento da idade e a diminuição das pensões. E a gente sabe que, majoritariamente, as pensionistas são do sexo feminino. Então, eu pergunto para todas, e gostaria de iniciar pela doutora Cátia, como vocês veem essas sucessivas reformas da Previdência, em especial a última, a Emenda Constitucional 103 de 2019, e considerando esse viés apresentado aqui, eu gostaria de saber como que você vê essas reformas, em especial essa última, doutora. Bem, bom dia. Primeiramente, bom dia a todos e a todas e a todos. Eu quero aqui agradecer imensamente o convite da CONACAT, né, por estar aqui presente, convite do Antônio Carlos, Jussara, doutora Karina, doutora Daniela, que estão aqui ilustrando a mesa, ao deputado Janazzi, um prazer revê-lo novamente. Nós estamos nas lutas sempre na frente paulista. Eu estou aqui hoje não só representando o CISPESP, que é o Sindicato de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, na qual eu fui reeleita presidente, mas também o MAS, que é o Movimento Acordo da Sociedade, né? Bom, em relação à pergunta da Jussara, é bem interessante, né? Porque, na verdade, essa reforma, ou desreforma, como nós mesmos falamos, veio para prejudicar simplesmente, realmente, nós, mulheres, né? Esse confisco que teve, eu não sou técnica, não sou advogada, eu sou da área da saúde, então eu vou falar de um modo menos técnico. Essa reforma ela veio com esses 40% do desconto no confisco, né? E isso acarreta que hoje 60% só que as mulheres pensionistas recebem, na verdade, no seu valor, assim
que, de repente, elas começam a receber seu benefício. Isso impacta na questão financeira diretamente das mulheres, né? Porque várias pesquisas já foram feitas, inclusive o próprio IBGE, que nós, mulheres, somos 53% da população. Então, se nós somos os 53% da população, muito dessas 53%, e muitas de nós aqui somos arrimos de família, né? E como que fica a nossa situação? Eu vou fazer um exemplo bem simples. Se a Maria, de repente, hoje ela é casada com o José, né? E o José recebe R$3.000 de pensão. Ele vem a falecer. Hoje, essa mulher vai receber só 60% dos R$3.000. Então, ela vai receber R$1.800. Esses R$1.800 para uma mulher que tinha uma casa composta com um marido, com filhos pequenos, talvez, 3.000 já não é o suficiente. Imagine com 1.800. Então, essa é a nossa realidade. Então, na verdade, o que acontece hoje é que nós não temos segurança jurídica para essa matéria. E nós, não só como sociedade civil, mas como entidades sindicais que somos, nós temos que lutar por isso, Jussara, não é, doutoras? Eu acredito que não existe a mulher que não esteja sendo prejudicada por isso. É a mulher servidora pública, é a mulher dona de casa, é a mulher que trabalha numa empresa privada, independente de qual categoria, eu acredito que todas nós estamos sendo prejudicadas com esta reforma. E nós precisamos realmente lutar. E este tipo de evento que a CONACAT está promovendo aqui é importantíssimo, porque aqui que nós temos o esclarecimento, os debates, e somos agentes multiplicadoras, né? Daqui nós pegamos as informações e nós levamos para as nossas bases, é daqui que nós lutamos via essa própria casa, que é a LESP. Então, esse tipo de evento que está sendo promovido aqui é importantíssimo para nós podermos lutar juridicamente contra essa reforma. Muito bem. Agora eu queria ouvir o que a doutora Daniela pensa sobre esse tema com esse viés. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da CONACAT para compor essa mesa, para estar nesse bate-papo com vocês. Em nome do presidente Antônio Carlos, agradecer o convite da Jussara e a iniciativa do CONACAT, né, de dar o exemplo em criar efetivamente a alteração do estatuto ano passado. Então, assim, o CONACAT não só vem promovendo o debate, mas vem dando exemplo, né? O ano passado vocês alteraram o estatuto para colocar nas diretorias a igualdade de gênero, inclusive na presidência. Isso é muito significativo, então eu acho que a gente traz para a mesa não só um debate de extrema relevância, mas um exemplo a ser seguido. Com relação efetivamente ao assunto aqui da emenda 103, eu queria só fazer um paralelo, né? É difícil a gente entender. O servidor público ele ingressa na carreira através de concurso, e o concurso ele tem o caráter ali da impessoalidade, né? E só por si só, pelo caráter da impessoalidade, a questão da desigualdade de gênero devia ser reduzida, e não é. A gente sabe que não é. Então, acho que ali é você focar em entender se as mesmas condições são dadas num concurso público, o porquê que a mulher tem maiores dificuldades de ascender na carreira, de chegar a cargos de gestão, de efetiva relevância, e aí gera a efetiva desigualdade salarial. Então, acho que é prestar muita atenção aí no todo, no geral, e isso acaba, obviamente, refletindo no resultado da aposentadoria, né? A gente saiu aí em razão das emendas de todas essas reformas. É evidente que as mulheres foram as mais atingidas. A gente tinha, a princípio, uma pensão que refletia 100% do salário. Ela foi reduzida para 70%, e aí do valor que superava o teto do INSS. E agora, em 2019, ela foi reduzida para 50% mais 10%. E a gente coloca muito aqui uma questão de educação, né? De educação da população, de educação não só dos beneficiários, mas da sociedade em geral.
Eu tive um exemplo muito, muito significante ontem, eu estava comentando até com a Jussara, aquela coisa da tripla jornada da mulher, né? A gente chega em casa às 9 horas da noite do trabalho, senta lá meia hora para conversar com a família, conversar e falar, meu dia amanhã vai ser assim, assim, assado. E eu falando isso, eu olhei para o meu marido e falei, você sabe, meu sogro é servidor público aposentado. Falei, você sabe como vai ficar a aposentadoria da sua mãe quando o seu pai falecer? Ué, sei. Ela vai receber o salário que meu pai recebe, tipo de aposentadoria. Eu falei, não. Ela vai receber 50% mais 10%. Então, assim, é dentro de casa que as pessoas não têm a ciência, elas não são, né, instruídas nem a se preparar para essa situação. A gente tem hoje a situação das mulheres que não só têm que enfrentar a perda de um ente querido, como alguns dias depois ter que enfrentar a surpresa de ter o benefício absolutamente reduzido. Então, todas essas reformas, elas impactam de uma forma desproporcional na vida da mulher servidora pública, né? Eu acho que, assim, é uma desproporcionalidade. Eles aumentaram muitos requisitos de exigibilidade, então aumentou a idade, aumentou a contribuição, e diminuiu o valor. Isso fica desproporcional, e isso tem um impacto direto na saúde mental, inclusive da mulher, que é o que a gente estava comentando aqui também. Ontem foi comemorado ali a saúde, né, a felicidade. O Brasil subiu 5 pontos. Aonde? Né? Quem está mais feliz hoje do que há alguns anos atrás com as reduções, né? Os aumentos de contribuição e as reduções no recebimento? Eu acho que gera uma vulnerabilidade muito grande da mulher no sistema de previdência, impacta numa insegurança financeira muito grande, e isso impacta diretamente e de forma negativa na qualidade de vida da mulher, da servidora pública. Então, é uma questão que tem que ser tratada, tem que ser discutida, e gera efetivamente o objeto aqui do debate, que é o aumento da desigualdade e a diferença salarial. Obrigada, doutora. Gostaria de ouvir você agora, doutora Karine. Legal, obrigada. Bom dia a todos e todas. E agradeço mais uma vez a CONACAT, a todos, Marilene, o pessoal, né, que nos permitiu estar aqui, compor na mesa com a doutora Daniela, com a Kátia e com você, Jussara, para a gente tratar um pouquinho, né, desse tema. Eu acho que eu talvez tenha uma questão para colocar, e sou mulher, é importante a gente destacar, estou na defesa, estamos juntas, dentro do contexto de entender a perversidade desse movimento, mas também a minha formação técnica jurídica, também como professora na área de direito previdenciário, consciente das questões que envolvem o custeio do plano de seguridade social, né? Então, eu até trouxe, depois vou compartilhar, deixar aqui na LESP o meu material, que foi fruto do meu mestrado. Eu trabalhei justamente o planejamento financeiro da seguridade social. Então, a reforma, né, a emenda constitucional 103 de 2019, ela traz situações discutidas do ponto de vista financeiro importantes, né? Então, existiu uma razão de ser. Agora, o quanto que a sua pergunta traz dentro do contexto desse evento que nós estamos fazendo, essas reformas, essas medidas, olhando para o caixa, né, que existe dentro do Estado brasileiro, conseguiu gerar um equilíbrio e não desfavorecer essa nossa categoria, o nosso gênero, né, a mulher. Isso não foi possível. Então, eu estou com vocês aqui na mesa em dizer que houve, sim, um critério de maior prejuízo, né? Ou de amargar as consequências dessa tentativa de enxugar o cofre, de tentar equilibrar, né, o sistema de seguridade. Nós acabamos não conseguindo, né? E aí é uma crítica não direcionada aos congressistas que aprovaram essa medida, que é uma medida muito difícil de ser aprovada, tem todas as discussões. Nós estamos tendo ainda no STF discussões a respeito disso, né? Nós tínhamos 12 ações diretas de inconstitucionalidade atribuídas, e todas elas, muito bacana, vejam só a importância de vocês, mulheres servidoras, né, promovidas pelas categorias de serviço público. Então, a população geral, o regime geral de previdência, né, a dona de casa, aquela que está atrelada diretamente ao INSS, não tem a força para essa discussão que teve o servidor público. É óbvio, porque aí nós temos um parêntese, né? A reforma vem e ela ataca esses dois núcleos, né, o serviço público
e a mulher, na medida em que a gente vai falar das pensões por morte e mesmo desse range que a Jussara traz logo de abertura, né? Nós tínhamos lá a possibilidade de aos 55 anos alcançar, e agora nós somos levados aos 62, pelo menos, para falar de menos, mas pode chegar a mais do que isso, até 10 anos, essa diferença, né? E aí eu continuo tendo, onerando esse peso da cadeia, né? Essas pessoas que exercem a jornada tripla, que estamos nós aqui conversando, é justo, né? Foi bem visto isso. Então, do ponto de vista de planejamento financeiro, né, do caixa e do custeio da Seguridade Social, eu não tenho dúvida, eu projetei um trabalho falando disso, né, eu estudei sobre isso, minha pesquisa no mestrado observou essa situação, mas já é uma crítica, quero dizer também que o meu trabalho foi uma crítica ao modelo que nós temos, que é um modelo nebuloso, é um modelo que não traz tanta transparência e, na minha humilde visão, o que nós teríamos que ter tratado com a reforma eram os canais de publicidade, eram os canais que a sociedade possa confirmar, possa conversar e saber do que essa reforma, quando é que ela vai gerar déficit, quando é que eu vou ter uma questão atuarial não correta, né? Então, isso a reforma não se ocupou de fazer, ela se ocupou de resolver o problema de tentar equiparar a realidade brasileira com a realidade mundial. É verdade, ela olha o modelo de que a maioria dos países, né, de referência, e nós sempre nos referendamos por cima, nos referendamos das categorias de baixa economia, do terceiro mundo, né? Então a gente se referenda ao plano previdenciário de proteção de sociedades em avanço. A gente vai olhar como o primeiro mundo trata disso. E a média desse primeiro mundo são 65 anos. Então, por que no Brasil a gente teve um ataque quando o nosso Congresso, né, o nosso parlamento, decidiu passar essa reforma e permitir que a mulher dos 55 fosse para os 65 era muito, então ele deu um deságio pequenininho para a mulher, para deixar a mulher com 62. Mas nós vivíamos uma sociedade que a mulher tinha um menor tempo para acessar alguns benefícios por uma razão muito específica de ser, por uma razão muito peculiar da nossa sociedade, que ainda enfrenta esses desafios, que nós estamos ainda anos-luz atrás de outras mulheres em outras sociedades, né? A Kátia está trazendo aqui, sei muito bem que a luta é muito grande, né, dentro das associações que vocês têm visto, me falou aqui de outros movimentos existentes aqui na cidade de São Paulo, buscando que a mulher possa ter um espaço diferente. Então, a reforma veio, parece que num contrassenso, né, num contrasserviço. Então, isso é muito triste de ver. Ao mesmo tempo em que, do ponto de vista numérico, eu achava importante, isso era real. Eu tenho um exemplo, que a gente sempre ouve isso nos bancos, nos escritórios, no judiciário, né, e que foi muito utilizado para embasar o movimento reformista com relação à pensão por morte, que ela já passava por um movimento anterior à emenda constitucional de 2019. Né? A gente já vinha acontecendo alguns afrouxamentos aí do benefício pensão por morte. A minha professora querida, de todo sempre, a professora Heloísa Dese, da PUC, com que eu tive o prazer de assistir e de orientar, de receber orientação e também atuar como assistente dela, lecionando na PUC. Ela traz isso, é uma das poucas que foi trazer, ela tem um livro que trata sobre a pensão por morte, né? Então ela vai tratar deste benefício, que é um benefício maravilhoso, não é só destinado à mulher, né? A gente, quando incorporou o modelo de seguridade social e buscamos lá no modelo europeu, sim, buscamos lá no modelo de Lord Beveridge, o inglês, um economista inglês, que é muito interessante saber que um plano de previdência foi costurado por um economista, porque o que se pensava era fazer, preciso gerar uma cadeia de proteção para aquelas pessoas que perderam tudo na guerra, que perderam os seus maridos, a sua família, a sua condição de trabalho, né? Então, pensar num plano de custeio que cobrisse as pessoas do berço ao túmulo, né? Por isso que a gente vai ter os benefícios, salário de maternidade até a pensão por morte. E a pensão por morte, ela foi desenhada dentro do nosso contexto de uma maneira diferente, assim como a gente vai ter, por isso que foram os dois grandes alvos dessa reforma, assim como o serviço público, né? A contribuição do regime próprio do servidor, ele tinha uma condição diferente do regime geral, né? Ele foi criado em 88, se começa a olhar que não dava para fazer o que era feito no passado, e aí tem gente pagando a conta disso de maneira
muito pesada, e os senhores aqui nessa casa, mais do que ninguém, conhecem disso, né? Então, o exemplo que a gente vê muito na aposentadoria por morte, que mostrava essa distorção, era o seguinte: imaginemos uma mulher que se casa com 20 e poucos anos, 25 anos, está lá ela e seu companheiro, casada. O rapaz está trabalhando, começou a trabalhar numa empresa, está no segundo mês dessa empresa, e sofre um acidente trágico, né? E vai à morte. Esta jovem mulher, com a aposentadoria, com a pensão por morte, levaria com essa pessoa que contribuiu por 2 meses, era o primeiro emprego dele, né? Contribuiu para a Previdência por 2 meses, teve um acidente fatal no seu trabalho, e aí você não tinha essa necessidade de um plano de ter tido uma contribuição maior, ela levaria o benefício até os 80 anos, 85, porque isso nós temos uma vantagem. Quando a Daniela falou aqui, mas quem está mais feliz? Eu julgo dizer que nós mulheres, tudo somos nós, né? Nós vivemos mais, nós somos, mesmo no meio do caos, nós somos felizes. É uma coisa incrível, não sei como é que a gente consegue. É uma pergunta verdadeira. É um poder de superação, né? Eu acho que é isso, porque se a pergunta tivesse que ser feita, eu acho que a gente ainda ia sair na frente, porque eu falei, como pode, né? E mesmo sendo vilipendiadas aí com esses cenários, né? Ainda parece ser, pelo menos um sorriso leve está sempre conosco aqui, né? Em alguma medida. E aí, olhando para esse prisma e essas inconsistências, realmente, como é que o sistema pode, que é um sistema de seguro, né? Ele é um sistema que vai falar de contribuições, se for colocando dinheiro naquele potinho e aquele potinho foi colocado dinheiro, alguém levou esse benefício. Como é que pode essa pessoa, então, essa destinatária que vai levar por 50 ou 60 anos um benefício de alguém que contribuiu por 2 meses? E essa é uma realidade, porque ele é um benefício que não depende do beneficiário. Ele é um benefício, a pensão por morte, que é destinado àquele que fica. Mas quem pagou por ele foi o que morreu, né? E este que morreu é uma área de incerteza, porque eu não sei quanto tempo ele vai proteger. Então, era muito difícil fazer o desenho de custeio. Eu digo aos senhores que eu estudei, reli, pesquisamos muita coisa para falar. A professora Heloísa Derzi foi um grande ganho ter estado com ela nesse momento, porque o que se diz é isso: a gente olha para o sistema de seguridade sendo um seguro e sabemos que ele tem que ter uma regra de dinheirinho dentro do cofre, mas eu também estou falando que é um modelo desenhado para a proteção social e que às vezes as áreas de infortúnios que aparecem na sociedade não podem ser previstas, não tem uma previsão desse custeio tão dinâmico. É por isso que aí o sistema de seguridade social vai ser acobertado por outros princípios, como o da solidariedade. Então, eu vou ter lá o inativo, aquele que está fora, às vezes, participando do sistema, ou aquele que muitas vezes vai contribuir a vida toda de forma compulsória e vai receber menos lá no final, mas contribuiu para quem está recebendo hoje os benefícios. Então, o plano de seguridade social, ele tem essa característica de solidariedade, né? Agora, não obstante esse modelo desenhado e que nós defendemos, né? Eu vejo com muito louvor o plano de seguridade social trazido com a Constituição de 88, né? E que a gente está falando aqui de um plano que vai da previdência, da saúde e da assistência social. Então, são 3 caminhos, né, de proteção. A previdência é esse que envolve dinheiro no cofre, é como se fosse um banco público que a gente deposita o dinheiro e depois a gente vai levar a nossa cota. E é aqui que moram as maiores disparidades na previdência, né? Ao passo que a assistência social e a saúde, elas vão receber financiamento, vai entrar dinheiro de outros lugares. No plano da previdência, não. É só aquele que trabalha, que recolhe, então vai recolher ele e o seu empregador, ou eu, por exemplo, como advogada autônoma, recolho eu sozinha, né, para minha contribuição. E a gente sabe quanto é caro, né? E nós temos toda uma situação com o nosso sistema, com a nossa realidade brasileira. Muitos profissionais, por exemplo, autônomos, que são compulsórios de recolher previdência, escolhem recolhem menos e vão para o modelo de regime privado. Então, você vai fazendo com que o caixa não tenha o dinheiro para pagar a todos. Então, não há dúvida que a reforma era necessária. Agora, esse é o ponto. Será que eu precisaria ter aviltado tão sobremaneira a mulher como ocorreu, né, na pergunta que você traz? E é uma realidade contra a qual não há argumentos, né? Não há como defender de que não houve esse afronte às mulheres. Houve, né? Caberia, aí a pergunta que eu coloco para todos nós aqui, né? Caberia ao parlamento ter trazido regras, como foram criadas várias, né, de transição, que buscassem reduzir essa desigualdade das mulheres? Eu tenho certeza que caberia.
Será que não existia esse viés no nosso parlamento quando a reforma passou? Né? Onde estamos nós, mulheres, que não conseguimos fazer essa ponta de peso? E aí eu me junto à Kátia, de dizer que a gente tem que estar unido, que a gente precisa valorizar esse discurso, porque não é desprezar as razões pelas quais a reforma ocorreu. Então, eu sou a primeira aqui a defender que elas eram necessárias, a saber que o benefício de pensão por morte pode causar uma distorção no sistema. Mas eu tenho que entender que a população brasileira não vive a realidade de outros países que inspiraram a nossa realidade. Né? Outros países que a gente tem visto aí nas notícias, teremos outro painel mais tarde, falando sobre o assédio, sobre a violência contra as mulheres. Lá fora, a gente tem visto aí mulheres sendo protegidas com as suas leis, né? Sendo aí incomodadas, criminalizadas, né? Vítimas de crimes, de pessoas famosas serem presas. A gente viu recentemente jogadores de futebol brasileiros sendo punidos fora do Brasil. Aqui dentro do Brasil, a gente não vê tanto isso. Né? Então, qual que é a verdade? Essa mulher que está lá fora e que, na realidade deles, né, pode ter um equilíbrio com o homem, no medida que a maioria das aposentadorias chegou aos 65 anos, mas elas também têm condições frente à sociedade diferente da nossa realidade. Elas também, o direito também está para elas com o mesmo equilíbrio que está para os homens, né? A gente ainda não vivencia isso. Nós ainda temos muito a caminhar. Então, é claro que a gente, quando fala da seguridade, do nosso sistema atual de previdência, desenhado lá em 88, poxa, já não é tão jovem, né? Estamos falando de algo que caminhou por muito tempo. Por outro lado, o avanço das distorções com a mulher, que não envolve só a previdência, também não é tão grande. Não caminhou há tanto tempo, há tantos passos largos. A própria Constituição de 88 é que trouxe outras situações, né? Então, numa primeira pergunta, já me alonguei demais, eu brinquei com a Jussara, que eu costumo falar bastante, mas eu imaginei que eu teria que trazer esse corte que envolvesse aí o desenho da necessidade dessa reforma, de trazer equilíbrio, de trazer um pensamento da longevidade desse plano, que o plano continue podendo cobrir as pessoas, mas eu tenho certeza que ainda há caminho para que a gente possa tentar trazer um equilíbrio para esse tópico que, perante a mulher, foi desequilibrado. Né? E não houve na reforma uma maneira de frear isso ou de minimamente trazer regras menos agressivas, né? Que a gente pudesse fazer uma cadeia mais a longo prazo para que essa diminuição fosse acontecendo, para que essa desigualdade fosse acontecendo, na medida em que as outras frentes de cobertura e de igualização da mulher não estão tão bem desenhados no nosso modelo, institucionalizados, né? Como discutimos há pouco e as colegas aqui trouxeram também. Eu só queria, peço licença, só para fazer um adendo, até nesse ponto que a doutora falou com relação à pensão por morte de segurado antes da aposentadoria, o Supremo definiu isso numa ação direta de inconstitucionalidade, a 7051, e declarando a constitucionalidade dessa especificidade da emenda com relação à pensão, né, a redução da pensão. E é interessante, no voto do ministro Barroso, ele coloca aqui, eu peço licença para ler os termos que ele coloca no acórdão, ele reconhece a redução do valor do benefício, e ele fala que a emenda 103 exige maior planejamento financeiro do segurado e dos seus dependentes. Isso não significa, contudo, que tenha violado alguma cláusula pétrea. E aí ele fala, né, os dados sociais da fundamentação e da adoção das regras e coloca que a pensão ela não pode ser mais considerada como o principal benefício de seguridade da família. Ela é ali um benefício para sustentar uma situação de emergência. Até porque agora é reduzido o tempo de pagamento desse benefício também, né? Os critérios de pagamento não impactaram não só no valor e no tempo de contribuição, mas impactaram no tempo de recebimento. Então, o Supremo valida essa alteração da pensão nesse sentido. Eu achei interessante fazer essa colocação. Obrigada. É o ministro Barroso, né?
Barroso. Eu dei uma lida pesquisando um pouquinho, né, para moderar esse painel. Ele desconstrói várias ADINs que foram ingressadas, né, lá no STF. Inclusive, agora eu fiquei com uma dúvida, e mais para frente eu vou perguntar sobre as ADINs que possivelmente, eu não tenho conhecimento, que possa estar ainda no STF, que não tenham sido julgadas, e talvez com algumas teses aqui que a gente vai avançando aqui na conversa, eu vou perguntar para vocês. E também, doutora Karina, essa questão da solidariedade, do regime geral versus o regime próprio, principalmente quando se fala de contribuição dos aposentados, eu também queria abordar, né, mais para frente. Entendo que os argumentos de que a reforma tinha que ser necessária, mas também, e assim, eu acho que a maioria das pessoas, principalmente que estão hoje dos servidores públicos, não conseguem entender se o discurso é igualar o regime geral, o regime próprio, aliás, nem existe mais o regime próprio, né? Por que a gente está tendo um tratamento diferenciado? Mas antes, eu vou passar para uma outra questão aqui, que eu gostaria de perguntar para vocês. Vou fazer um preâmbulo antes, tá? Muito se tem ouvido nas mídias que as reformas da Previdência, no que diz respeito ao regime próprio de Previdência Social, objetivam acabar com privilégios e ou compensar o envelhecimento da população. Por outro lado, quase não se ouve, quando se discute o tema nas mídias, sobre o déficit atuarial histórico herdado pelo regime próprio de Previdência, pelo regime próprio. Eu li um artigo no Conjur que explicava um pouco desse déficit. Vou reproduzir aqui. Eu gostei muito do que ele coloca, e eu acho que até tem, né, caberia aí até uma pergunta para você, doutora Karina. A previsão, vou resumir o que está nesse artigo, que a previsão constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial para os regimes próprios de Previdência aparece com a Emenda Constitucional 20 de 98. Nascia aqui o regime próprio de Previdência Social, Civil, Federal, com um déficit atuarial inicial estimado já em bilhões em valores da época, né? Acho que isso aqui é um problema. Ocorre que este déficit atuarial inicial carregava toda a história do sistema, isto é, um século ou mais, ou desde que se tem notícia de agentes públicos federais recebendo algum tipo de aposentadoria da União. Um déficit que resultou de décadas e mais décadas de benefícios concedidos sem ter a noção de seu efeito real nas contas públicas, sendo muitos por mera liberalidade da lei, ou que resultou de períodos marcados por renúncias na cobrança de contribuições. Tudo isso contribuiu, direta ou indiretamente, na formação do primeiro déficit atuarial levantado em 1998. Então, o nosso regime próprio, ele já nasceu com um déficit bilionário. E eu acredito que as reformas, pelo conhecimento que eu tenho aqui, tá? Por isso que eu pergunto para vocês, elas não consideraram isso, né? Então, nós, servidores públicos, fomos chamados a pagar essa conta, né? Então, eu pergunto da solidariedade aí, né? E vou começar com a doutora Daniela, perguntando se... Eu sei que tem várias ADINs, né? Você citou 12 ADINs, né? Tá. Sei que tem várias ADINs que... agora, pode me dizer se alguma prosperou? Não sei se... eu vi que o Barroso... mas tem outras perguntas também, vou fazer várias aqui no mesmo. Eu vi que o Barroso, ele derrubou várias, só deu uma ressalva com relação aos aposentados, que a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente. Só que eu queria saber se há alguma aguardando para julgamento. Dessas ADINs, também alguma apresenta tese ou algo parecido, contestando que os atuais segurados arquem com desequilíbrio atuarial de toda a história do regime próprio. As ADINs, com relação à emenda 103, elas estão aguardando julgamento ainda no Supremo. A gente tem 4 votos. O voto do Barroso julgou parcialmente procedente as ADINs, para entender constitucional
principalmente aqui eu vou trazer a questão da alíquota extraordinária, que é a saída que foi colocada para uma situação de emergência e equilíbrio do sistema previdenciário. E é isso que você falou, o regime próprio, ele nasceu já com um déficit. Até 1993, não tinha o caráter contributivo, né? Era uma questão administrativa. O servidor, ele se aposentava ali com a aposentadoria integral e o Estado custeava. De 93 a 98, tinha contribuição, tinha ali um aporte, mas ele não era utilizado integralmente ou especificamente para custeio do regime de previdência. E a partir só de 1998 que sim, aí teve o caráter contributivo eficaz, ou seja, ele tem que ser custeado pela contribuição dos servidores. Mas é isso, o servidor não pode pagar a conta sozinho, né? Já foi criado um déficit de décadas, é histórico. Então, eu acho que tem que ter ali uma responsabilidade, responsabilidade solidária é uma questão que em processo é difícil de falar, né? Muito impactante. Mas essa conta não pode ficar somente na mão do servidor. E o impacto é aumento da elegibilidade e a redução do benefício. E aí se cria, né, situações para tentar equilibrar esse déficit e sai da conta do servidor, como, por exemplo, a contribuição extraordinária. O Barroso entendeu como constitucional a contribuição, o Fachin entendeu como inconstitucional e foi acompanhado pela Rosa Weber, e agora o Alexandre de Moraes pediu vistas, então tá ainda pendente de julgamento. Só com relação àquela questão da pensão, eu localizei aqui o trecho que o Barroso fala no acórdão, e aí que chega naquela situação que você falou, acaba desconstruindo, né? Inclusive, o fundamento do benefício da pensão. Ele coloca que as pensões por morte não visam a manutenção do padrão de vida do segurado falecido, nem tem natureza de herança. Forte essa colocação. Ele fala que, em realidade, elas são um alento, normalmente temporário, para permitir que os dependentes se reorganizem financeiramente. Então, a gente tem ali uma mudança muito mais de cultura em relação a isso. É evidente que a mulher saiu para o trabalho, é evidente que a gente não tem mais aquela situação do homem que sai para trabalhar e a mulher fica ali cuidando dos afazeres da casa. Mas hoje, muitas pensionistas estão nessa situação. Né? A gente tem que acompanhar a realidade da sociedade e também olhar para trás e não abandonar quem não acompanhou as alterações aí, de costumes sociais. Eu acho que a gente precisa olhar para isso, principalmente. É triste eu considero triste, né, este voto do Barroso com relação a essa parte da pensão. Né? É forte porque assim ele desconsidera toda uma parte cultural, toda uma história, essa questão da mulher. Por um outro lado, em vários discursos dele, ele fala bastante, né, dessa parte. Eu já vi ele falando dessa parte de desigualdade e tal. Então, assim, o STF ele tem garantido direitos, né? A gente vê aí muitas decisões anulando concurso público quando restringe vagas para mulheres. Então, assim, ele tem se mobilizado para buscar afastar a desigualdade de gênero. Mas, por outro lado, quando diz respeito aí à questão de déficit atuarial e à defesa das reformas, acho que talvez a gente possa analisar ali até como uma incongruência, né? Porque não é analisada a questão específica da mulher, a situação de fato, os detalhes ali que trazem efetivamente as diferenças e que têm que ser impactadas nos critérios da reforma. Mas, assim, vou insistir mais uma vez na pergunta. Você sabe se existe alguma DIN com esse viés de acentuar essa desigualdade de gênero que essa reforma trouxe?
As ADINs que eu tenho conhecimento, que estão no Supremo, elas dizem respeito ali aos termos da emenda 103. Sim, mas alguma que tem como argumento essa acentuação, que acentuou demais essa desigualdade? Vou ser sincera que não nesse viés, tem os critérios ali da própria emenda 103, que o STF tem declarado a constitucionalidade ali dos termos. Dito isso, essa aí essa da pensão. Ok. Agora, eu vou perguntar para a Kátia. O que você acha dos atuais segurados do regime próprio pagarem essa conta? Que é esse déficit bilionário que a gente herdou, né? Exato. Mais uma questão... Aqui, ó. Siri, fica quieta. Com a diminuição de suas remunerações líquidas ou do valor de suas aposentadorias, com os sucessivos aumentos da alíquota de contribuição, com as restrições a direitos de pensionistas e ainda com maior tempo na ativa. O que você acha disso, Kátia? Bom, isso, na verdade, acaba tendo um impacto social absurdo, né? Porque, como eu já havia dito, em relação a nós mulheres que somos a maioria, essas mulheres sustentam as suas casas e tem esse impacto nos alimentos, tem os impactos na questão da saúde, né? Eu vou até falar um pouco em relação à minha categoria, porque eu sou da saúde, né? Então, eu sou ali do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, e nós estamos vendo muito isso, Jussara. Essas pessoas, elas estão aposentando, tem algumas companheiras que são pensionistas, e chega um certo momento que nós precisamos fazer aquelas vaquinhas virtuais, não sei se vocês já participaram dessas vaquinhas virtuais, para colaborar com algumas companheiras. Por quê? Porque o salário, o que sobra para elas realmente no dia a dia, é tão pouco, é tão pequeno, e o pior é que assim, o poder público não enxerga isso, o poder público não vê a dificuldade dessas mulheres, principalmente das mulheres. Essas mulheres, normalmente, elas acabam sustentando filhos, sustentando netos, né? Porque não tem um provedor junto delas, então acaba tendo essa responsabilidade. E eu volto aqui a dizer, enquanto não houver essa segurança jurídica, nós vamos estar recebendo mais retrocessos, mais retrocessos. Nós sabemos que nós temos um novo governo, mas as pessoas podem ter aquela ilusão de que porque teve um novo governo e tudo está resolvido, não é bem assim. A gente ainda tem que lutar muito por isso, né? Não só a nível federal, mas também aqui no estado de São Paulo. Nós sabemos aqui, o deputado Janazzi já se foi, mas nós acompanhamos muito a luta do deputado Janazzi, deputada Bebel e tantos outros deputados da casa, o quanto eles defendem os servidores públicos, o quanto eles nos defendem, não só na categoria A, B ou C, mas todos os servidores. Então, assim, é uma luta diária. Nós continuamos nesse processo até nós termos realmente essa nossa segurança jurídica. E esse tempo de contribuição, assim como as doutoras já falaram, é absurdamente injusta. Porque, como já foi dito aqui, nós temos sim a nossa tripla jornada de trabalho, quádrupla jornada de trabalho, e isso é invisível. Ninguém vê o que nós fazemos, né? Nós temos num evento aqui da CONACAT agora no período da manhã, de repente no período da tarde nós temos uma outra reunião, à noite nós temos atividades em estudo, faculdade ou coisa do tipo. Então, assim, nós vamos chegar em casa, como a doutora disse, né? Com o marido e tudo. Nós chegamos em casa, eu chego na minha casa, eu tenho uma filha de 11 anos, eu corrijo a lição da escola com ela 11h30 da noite. Então, assim, ninguém enxerga isso. Isso afeta realmente, como você disse, Jussara, a saúde mental das mulheres, né? Porque isso impacta diretamente para nós. Porque essa questão da reforma da Previdência, ela não veio só para impactar a questão financeira, mas a questão psíquica, a questão psicológica. Então, assim, e tem ainda também, por incrível que pareça, a questão do assédio moral. Nesse sentido, por quê? Porque tem muitos ainda que acreditam que só porque essa pensionista ela tem uma redução salarial menor do que ela tinha antes, entende? Ela, de uma certa forma, colocam ela até como culpada nesse processo, como se ela tivesse culpa, né? Ah, porque você não contribuiu mais, ou porque você não trabalhou mais, ou porque você não arruma um segundo ou um terceiro trabalho. Isso é um absurdo.
Isso é um absurdo. Muitos de nós aqui acabam tendo até um trabalho paralelo, né, de consultoria, ou no caso da área da saúde, fazemos home care. Então, assim, nós acabamos tendo que fazer um complemento para poder sobreviver. Isso não está certo, isso não é justo. Então, eu acredito que, como as doutoras disseram, tecnicamente em relação a tudo isso, a nossa única, como eu falo aqui, até como movimento sindical, né, a nossa única luta aqui realmente é batalhar para isso ser revisto, porque não tem outro meio, não tem outro jeito. Nós fazemos as nossas mobilizações. Esta casa aqui, quando a reforma da Previdência passou, não sei, alguns talvez estiveram aqui na reforma da Previdência, nós fomos recebidos com bomba, com gás lacrimogênio. Eu estava aqui, a casa estava lotada. E mesmo assim a reforma da Previdência passou. Então, assim, por conta disso nós vamos desistir? Não, a gente não pode desistir. É por isso que nós estamos aqui, né? Nós somos, como eu disse anteriormente, nós somos as agentes multiplicadoras, né? E tudo que nós pegarmos aqui, a gente tem que multiplicar. A gente tem que sermos as vozes dessas tantas companheiras que não podem estar aqui, porque estão dentro das suas unidades, porque não podem estar liberadas para estar podendo ter esse conhecimento. E, nesse caso, eu vou até fazer só um parênteses em relação a esta cartilha, que foi feito da CONACAT, sobre equidade de gênero. O que mais nós lutamos é equidade, paridade e igualdade. É somente isso. Nós precisamos de respeito. Então, ela é injusta, é um retrocesso e nós precisamos lutar contra tudo isso. Só fazer um acréscimo aqui, Kátia, em tudo que você falou. Já foi feito um estudo, a gente está falando muito dos aposentados, mas com relação aos servidores da ativa, se você somar a contribuição previdenciária de 14%, somar uma contribuição extraordinária que pode chegar a 10% e imposto de renda, você vai ter uma redução de 50%, até de 50% do salário. O que é isso se não confisco? Né? Como que a gente pode nomear esse volume aí de descontos? É um absurdo, doutora. Só para deixar claro, assim, no caso da saúde, por exemplo, para quem não sabe, há uma média salarial dos servidores da saúde do Estado entre de 2 a 3 mil. Não, poucos que passam desse patamar dos 3 mil. Então, se a gente for pensar nessa redução, como a senhora falou, como a doutora falou, quanto que sobra? Sem falar que tem os penduricalhos, né? Eu não sei se... tem os penduricalhos que no final da história, quando você se aposenta, ele cai. Então, assim, nós temos colegas que estão se aposentando com salário mínimo. Chega a ser um absurdo. Pessoa com 27, 28, 30 anos dentro de uma unidade se doando, né? Chegando a um ponto de quase um salário mínimo. Então, isso é vergonhoso, vergonhoso. Esse é um ponto até muito curioso que se colocou, a colega coloca que chega a 50% de desconto, né? Quando o modelo de reforma vem pensar no servidor público, ele atinge sem talvez um prejuízo tão grande, o alto funcionalismo público, né? Então, quando eu estiver dizendo lá do promotor de justiça, do juiz, daqueles que ganham um número importante, é óbvio que ao se aposentar, ainda que com as alíquotas maiores, eles terão aposentadorias melhores do que o do regime geral. Mas e esse público que nós estamos tratando aqui, que a colega colocou, né, da área da saúde, os professores, né? Esse é um estudo que esse é um ponto... então, nós temos que fazer a reforma da reforma. E eu estou com você que o movimento não pode parar. Nós temos que continuar com as discussões. Por quê? Eu tenho que olhar para o funcionalismo público e avaliar o tamanho dele, as escalas que ele tem e trazer gradações dentro disso. Então, nós tínhamos condição de fazer um trabalho diferente. Nós temos hoje condições de trabalhar melhor, né? Somos uma sociedade mais comunicativa, com mais condições, as casas estão mais abertas. Eu acho que foi passado um período sem democracia. Nós já temos um mínimo de maturidade democrática para conseguir conduzir um processo menos agressivo como foi esse, né? Não tenho dúvida. Eu vou continuar com a doutora, mas antes eu vou fazer um preâmbulo, justamente sobre essa questão da contribuição extraordinária. No caso da União, todos os servidores investidos em seus cargos desde fevereiro de 2013
quando foi implementado o plano de benefício da Previdência Complementar para os servidores do Poder Executivo, não terão mais direito à integralidade, nem tampouco à paridade. Seus proventos serão calculados pela média de suas contribuições desde julho de 1994 e sujeitos ao teto da contribuição e benefícios do Regime Geral de Previdência. No entanto, mesmo assim, os seus proventos poderão ser sujeitos à exigibilidade de contribuição extraordinária ou à incidência majorada de contribuição sobre a parcela acima de um salário mínimo. É isso, né, doutora? Me corrija se eu estiver falando aqui alguma coisa errada, né? E pelo que me consta, até mesmo com esta emenda, praticamente todos os entes agora já acabou essa questão da integralidade e paridade, né? Aí eu pergunto, então, o servidor e a servidora terão direito ao mesmo benefício dos trabalhadores sujeitos ao regime geral da Previdência. No entanto, deverá contribuir, além das alíquotas majoradas, um adicional, que é a contribuição extraordinária, né, de tudo que recebe acima de um salário mínimo e, quando se aposentar, continuará contribuindo. É isso? Primeiro ponto. Mais uma. Não haveria um tratamento mais prejudicial ao servidor em relação ao trabalhador da iniciativa privada, nesse caso? Exatamente, são questões muito pertinentes, né, que a Jussara colocou. A gente volta aqui para análise, esses pontos foram levados para o STF, numa dessas ADINs, né, e é o ponto que vai tratar dessa contribuição extraordinária. Então, no voto do relator, que no caso foi o ministro Barroso, ele coloca que é uma mera previsão constitucional, né, eu vou me permitir ler o trechinho aqui, da possibilidade de criar a contribuição extraordinária, não ofende a cláusula pétrea. Caso ela seja instituída, a lei que instituir, né, essa contribuição extraordinária terá que ser aprovada e vai estar sujeita a todos os rigorosos critérios constitucionais para isso. Então, é óbvio que, ao trazer essa possibilidade com a reforma, né, não se autorizou de forma absoluta a instituição dessa contribuição. Então, ela é uma previsão que vai ser instituída por lei, e essa lei terá que observar todas essas situações, porque aí eu tenho esse problema, então não posso deixar um tratamento prejudicial para esse servidor. Na prática, o que parece é isso, os servidores que não estão no alto escalão do serviço público, fica com essa toada, eu vou contribuir mais, especialmente se essa contribuição extraordinária chegar, né? Então, ela teria que ser pautada minimamente dentro desse critério de interpretação das classes que o serviço público tem, né? Então, não tenho dúvida que aí é uma nova discussão, mas isso, a importância do debate de vocês aqui, de nós todos nessa manhã, e de tantos outros que desejamos travar, no sentido de compreensão, de levar a que as pessoas tenham essa visão. Então, essa contribuição extraordinária ainda não está deferida, ela ainda não existe, não está saindo da conta de ninguém, mas ela está ali como uma ferramenta para ser usada a qualquer momento. E a lei que a instituir tem que ser uma lei com todas essas características, com todas essas, que consigam olhar essas diferenças dentro desse setor público, que a reforma não foi tão, ela veio de uma maneira sem prestigiar por etapas esse serviço público. Então, eventuais contribuições, e mesmo essas alíquotas, né, criadas, diferenciadas para o servidor público, há discussões, eu imagino que essa discussão ainda se travará, doutor, né? O STF, tanto que essas foram decisões, no primeiro momento, em que o relator Barroso entendeu pela constitucionalidade de quase todos os pleitos, mas nós temos uma discussão ainda acirrada, porque há muitos pontos, e esse que colocou agora, né, essa possível disparidade de se colocar o servidor, o trabalhador do regime próprio em desigualdade do regime comum, é uma possibilidade, na medida em que a reforma, quando veio, foi justamente tentar trazer essas pessoas para a mesma condição, porque se tinha de verdade, esse é um déficit, essa é uma situação lá do passado, em que o serviço público, e aí eu acho importante um parêntese, né, todos vocês que estão aqui, servidores públicos, e eu me lembro de menina querer estudar e dizer, olha, bacana, você é juíza, então, de direito, você é promotora de justiça, porque qual era a vantagem desse serviço, né, de não estar na iniciativa privada? Eu ter uma segurança desse contrato de trabalho, né, dessa carreira pública, e os meus vencimentos. Então, ele era um atrativo para o mercado, era assim que era visto, era assim que era o regime de previdência dos senhores, dos servidores. Só que havia
no nosso modelo, uma perversidade dos instituidores, né, que é o nosso poder executivo, os nossos criadores, de promover as carreiras públicas sem pensar nesse cofre. Então, quando vem o movimento da reforma, ele fala, olha, lá no regime geral, eu só entrego para o camarada que depositou dinheiro. E como é que aqui eu estou entregando para essas pessoas e o dinheiro não estava guardado em lugar nenhum? Né? Inclusive, no meu trabalho, no mestrado, a gente fala disso, porque existia uma discussão, as DRUs, né, que são as desvinculações das receitas da União, que muitas vezes se estima ter saído de algum movimento desse sistema de seguridade social que montou em 88. Como não havia esse dinheiro reservado para o servidor público, passou a haver em 93, que a colega já colocou aqui, então de 93 a 98 surgiu alguma coisa, mas em 88, quando chega esse modelo aberto para todo mundo, eu não tinha o cofre entrando para essas pessoas. E já tinha uma infinidade de benefícios sendo pagos para os servidores públicos. Por isso que vem nessa velocidade. Então, quando vai todo mundo falar de reforma, fala, eu tenho que mexer no serviço público. Porque não é normal eu entregar benefício para essa comunidade, para essa população de trabalhadores que não depositou dentro de uma caixinha. Mas também ninguém chegou para conversar com essa comunidade de trabalhadores que foi se desenvolver, que estudou, que se alienou na sua família, que abandonou, muitas vezes deixou de construir uma família no momento certo para poder estudar para uma carreira pública que oferecia algumas coisas, não é verdade? E aí, de repente, isso tira do aspecto, isso altera de uma maneira muito abrupta. Então, esse eu acho que é o diálogo que nós teríamos estar fazendo aqui nessa casa, em todas as outras frentes, né? Antes de ter ocorrido uma reforma tão perversa. Mas eu não tenho dúvida de que, gradativamente, o serviço público ia ter que olhar também para isso, entender que, óbvio, que aquilo que eu vou ganhar lá na frente demanda daquilo que nós vamos colocar nesse cofrinho. Mas onde está vindo esse dinheiro? E eu digo aos senhores, o estudo que eu fiz em 2013, no mestrado, que falava disso, que eu critico muito a invisibilidade, a obscuridade do que acontecia no regime geral, eu não acho que a reforma trouxe nada para melhorar isso, tampouco no serviço público. Então, essas questões serão muito importantes para os novos movimentos. Então, o próprio STF está sinalizando, o único ponto que o Barroso, por exemplo, tinha barrado era justamente nisso. Ele falou, olha, eu já levanto a mão aqui para dizer que entendo, em geral, a reforma praticada constitucional, mas quero dizer que nós vamos avaliar que progressividade de contribuições dos inativos, por exemplo, vai ter que ter prova de um problema atuarial gigantesco. Sem isso não vai passar nada. Porque a questão da atuária, a questão do que é feito nos bastidores, atrás do que vocês, servidores, veem, é muito importante, porque é aqui que está sendo utilizado esse dinheiro público, né? Eu trouxe até, não vou compartilhar depois com a casa, mas 2 trabalhos de 2 profissionais mulheres. Olha como nós somos, desde sempre, precursoras dessa temática, né? A economista Denise Gentil, que eu trabalhei muito com o trabalho dela, ela é da UFRJ, né? Provavelmente muito conhecida por vocês, porque é uma ferrenha defensora de que nós não temos um modelo deficitário. O sistema de seguridade social não é deficitário. Claro que ela olha para o regime geral, né, porque o regime público é muito específico, nós temos que olhar para cada um dos milhares existentes aqui, mas é possível desenhar um plano que se traga também sanidade, que isso possa ser algo saudável, algo que possa funcionar. Então, ela defende muito essa obscuridade do ponto de vista econômico. Então, quando eu fiz o trabalho, ela foi uma inspiração para o meu trabalho, porque eu sabia que existe fumaça ali dentro, né? Depois eu desisti um pouco na parte acadêmica, tentei levar isso para o doutorado, falei, não, vou enfrentar outros mares de navegação, mas era um caminho muito interessante de ser desbravado. E isso que está embaixo, esse dinheiro que está sendo arrecadado, onde é que está, por onde é que passa, quem fiscaliza, onde é que está tudo isso, né? Então, o Barroso deixou isso muito claro. Então, ele tá legal, tá me parecendo que, do ponto de vista que a doutora Daniela colocou aqui, o STF é, sim, um guardião do direito das mulheres em muitas situações, das nossas questões de gênero, é, sim, um defensor, mas quando vem lá no plano, que é um plano geral, que vai atingir toda a sociedade, e mais o caixa do Estado, ele tem que... Então, ele olhou de uma maneira genérica para questões que não foram tão aprofundadas como essa que a gente está trazendo nessa manhã, que é essa desigualdade das mulheres. Então, também não me lembro de uma DIN direcionada para isso que estamos tratando aqui. Então, maravilhoso convidar a instituição que está promovendo esse evento hoje, a instituição da doutora Kátia, para a gente pensar nisso. Se isso não tiver,
eu acho que é algo a ser colocado, é algo a ser debruçado e levado ao STF sobre esse prisma, né, exclusivo, porque as ADINs acabam abarcando uma série de afrontas da Constituição, e aí, às vezes, no tema da pensão por morte, tem uma pinceladinha ali falando da mulher, ou na questão do aumento das faixas, mas não com esse viés, né, do que a gente está trazendo no plano da isonomia constitucional defendida pela nossa Constituição, o que a reforma trouxe. É algo interessante da gente pensar, né? Eu não tive esse tempo para fazer um estudo tão aprofundado, mas tenho quase certeza que dessas ADINs que nós falamos não tem nada específico nesse sentido, né? Então, é muito interessante esse olhar de que nós precisamos disso e precisamos abertura da sociedade para olhar essa caixa, essa conta que está escondida em alguma caixinha de Pandora, né? Esse é um movimento que eu acho que a mulher encabeça muito bem. É por isso que nós também temos que estar nas lideranças, nas posições de liderança, que não vai se acovardar, não vai temer olhar para esse tipo de postura, né? Isso nós todas aqui temos condições de afirmar. A mulher, ela é desbravadora nesse sentido, quando ela tiver com o poder da caneta em mãos, né? Mas acho que é isso. Não sei se não consegui responder a sua pergunta de uma maneira objetiva, porque essas contribuições extraordinárias não foram, de fato, ainda instituídas, né? Mas o caminho está ali. Não, respondeu muito bem. Uma pergunta, salvo engano, eu acho que eu posso estar enganada, mas no governo Dória teve, por algum período, a contribuição extraordinária, né? Não chegou a 10%, mas foi algo ali de 6% para os aposentados, né? Não para os inativos, né? Mas muito boa a resposta de vocês. Foi assim, eu tinha aqui pelo menos mais umas 8 perguntas, não deu tempo, infelizmente, porque nós vamos ter um outro painel agora sobre um assunto importantíssimo, que é o assédio moral e sexual dentro do serviço público. Eu aprendi muito com vocês. O que eu trago? Que a CONACAT tem que aprofundar um pouquinho mais nesse tema. E, assim, foi muito boa a resposta de vocês. Eu acho que não tem esse viés mesmo, eu acho que pelo jeito, né, uma DIN com esse viés, mas o que ficou mais é que a nossa luta, eu acho que tem que ir para o legislativo. Sim. Principalmente. Sim. Até mesmo essa questão das contribuições extraordinárias aí, Mas eu quero agradecer imensamente por vocês terem aceitado, enriqueceu muito aqui esse debate e a gente vai aprofundar desse tema e eu gostaria, já de antemão, falando, se a gente tiver uma outra oportunidade de convidá-las a participar para a gente aprofundar mais nesse assunto. Obrigada. Imagina. Obrigada. Obrigada a você.